O demônio pode produzir frutos bons? Vamos falar um pouquinho sobre isso na palavra de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Seja bem-vindo mais uma vez a esse itinerário com a palavra de Deus, cada vez mais experimentando essa beleza que é aprofundar-se na palavra de Deus. Por isso vai compartilhando, deixa o teu like para que possamos juntos espalhar esta palavra a outras pessoas. Quero pegar com vocês a palavra que está no Evangelho de São João, capítulo 10, versículo 31 a 42. Diz assim: Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus, e ele lhes disse: Por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas, por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: Não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa das blasfêmias, porque sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: Acaso não está escrito na vossa lei? Eu disse: Vós sois deuses. Ora, ninguém pode anular a Escritura se a lei chama de Deus e as pessoas a quais se dirigiu a palavra de Deus. Porque então me acusais de blasfêmia quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo. Se não faço as obras do meu Pai, não acreditais em mim. Mas, se eu faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Olha só que interessante. Jesus vai falando a esses judeus que estão questionando, que vão pegar pedras para destruí-lo, afinal de contas ele está se fazendo como Deus. E o Senhor fala com eles: olha, se vocês não acreditam no que eu estou dizendo, acredita nas minhas obras. Porque as obras começam a dizer a verdade dos fatos. E aí eu volto na pergunta que eu deixei logo no início. O demônio pode, então, produzir frutos bons? Está mascarando? Sim, o demônio pode produzir frutos falsos. Ou o ser humano pode produzir alguns tipos de frutos. Mas qual é a diferença? É que os frutos permanecem. E é interessante quando nós olhamos para a causa dos santos, para os milagres. O milagre, para ele ser verdadeiro, ele precisa não poder ser explicado pela ciência, e ele precisa ser permanente, ou seja, uma pessoa que foi curada de uma cegueira, ela não pode ter sido curada por um momento desta cegueira, ela precisa ser curada indefinitivamente, ou seja, ela vai viver aquela cura na integridade. Significa que o fruto, ele permanece pelo tempo. Isso significa também, lógico, nós, por nossa própria escolha, podemos perder os frutos daquilo que Deus nos dá. Ele nos deu, a verdade era que era fruto de Deus e nós perdemos pela nossa falta de escolha. Mas não é porque Deus não tenha dado este fruto para sempre. Assim, quero dizer o seguinte: o mal às vezes pode até se mascarar. Santo Inácio de Loyola vai dizer: sim, o mal pode se disfarçar de anjo de luz, ou é aquele lobo em peles de ovelhas, como vai dizer a palavra. O que é que está acontecendo? Sim, pode aparecer, mas você vai perceber que este fruto, estes acontecimentos, eles não morrem com o tempo, eles vão perseverando, eles vão se espalhando. Por isso que quando nós, há pouco tempo adquirimos aqui a aprovação definitiva, como comunidade de vida, o que aconteceu? Isso foi acontecendo ao longo de um tempo. Por quê? Porque se percebe a igreja, se esses frutos que a comunidade Aliança e Misericórdia está produzindo, se eles são provisórios, que eles aparecem e depois vão sumir, isso mostrando que pode ser muito mais uma ação humana do que uma ação de Deus. Mas quando você vai olhando para a história e percebe que esses frutos, que esses dons vão
perpetuando, você percebe que há ali uma obra de Deus. Jesus estava já no ministério público, as suas obras que se realizavam eram obras definitivas, as curas eram curas para sempre. As obras que ele realizava eram obras para sempre. A sua cruz, que daqui a pouco nós vamos entrar na Semana Santa, é algo para sempre. Por isso, é muito forte essas expressões. Lembro, uma vez que nós estávamos em uma região e precisávamos falar com a autoridade eclesiástica de lá, e eles tinham muitas dúvidas, né, de nos aceitar por causa da nossa dimensão do uso dos carismas, né? E esse uso dos carismas, né, orar em línguas, orar pela cura, pela libertação, existem algumas pessoas dentro da igreja que talvez não olhem com bons olhos todas essas coisas. E aí foi interessante, quando nós falamos com ele, ele dizia o seguinte: olha, eu não gosto muito dessas coisas que vocês fazem, referindo-se a rezar, a impor as mãos sobre as pessoas, a orar em línguas. Ele não gostava muito disso, mas ele dizia assim: olha, mas vocês inegavelmente fazem algo com os mais pobres. Vocês cuidam deles como ninguém cuida. Um outro na faculdade, que também um professor falando sobre isso, na verdade uma professora falando sobre a dimensão do Espírito, ela dizia o seguinte, que ela não olhava tanto de como as pessoas oravam, ou seja, se tinham esse dom ou não de línguas, mas ela olhava que aquela pessoa que orava em línguas, ou que dizia para orar em línguas, se havia nela frutos. E por isso, quando ela olhava para os frutos, ela reconhecia que aquela oração era verdadeira. É bonito isso, porque muitas vezes a gente pode confrontar com coisas que nós talvez não tenhamos tanto apreço, mas nós não podemos negar os frutos daquilo que está acontecendo. Se você percebe os frutos, e é pelos frutos que você vai analisando se aquilo que aquela pessoa está falando é coerente, é profundo e é proveniente de uma graça, mesmo que ela não seja cristã, não seja católica, mas você percebe os frutos e esses frutos permanecem, não são um fruto momentâneo que muitas vezes vai levar a pessoa a uma dependência daquela outra pessoa, mas são frutos que permanecem e isso são acompanhados de um fruto muito importante que é as virtudes. Pode ter certeza, há ali uma árvore boa e essa árvore boa deve ser valorizada. O que o Senhor está falando é isso. Olha, vocês não conhecem o Pai, né? Já disse isso na homilia passada. Vocês não estão reconhecendo agora as minhas palavras, mas olha para os frutos. Olha para aquilo que está sendo feito. Por isso, sempre olhe para a tua vida e perceba se na tua vida tem frutos. É esses frutos que vão dizer o quanto é real a tua vida de oração, o quanto ela é realmente um relacionamento com o Pai. Pedimos esta graça ao Senhor abençoar Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.